Será que a Gol vai sobreviver ao que aconteceu nessa semana e ela vai entrar realmente em recuperação judicial? Bom, esse foi o assunto da semana, a gente acompanhou bem de perto e eu quero trazer aqui para você uma visão e uma perspectiva que não é o que o mercado está olhando, que é com relação à especulação disso acontecer. Eu quero trazer alguns dados para te mostrar pelo como a Gol está passando agora por esses momentos com dívida. Então, essa notícia foi dada no final de semana pela Folha de São Paulo e causou um alvoroço no mercado logo na segunda-feira, em que as ações da Gol abriram com 10% de queda. Aliás, a gente tem uma coincidência ruim aqui para essa semana. A Gol acabou fechando a semana numa queda de 7,37%. E tudo isso foi ocasionado por essa notícia que especula em que ela vai entrar em recuperação judicial. Tudo isso acontece porque todas as empresas aéreas têm dívidas e a Gol tem muitas dívidas vencendo agora em 2024. Então eu peguei alguns exemplos aqui e vou mostrar para vocês. Bom, a gente tem duas dívidas que ela tem agora para 24, que são duas debêntures, que juntas elas totalizam mais de R$1 bilhão que ela tem que fazer esse pagamento. Durante esse tempo que ela emprestou esse dinheiro nas debêntures, ela remunerou os investidores a juros de CDI, né, mais 4,5%. Então foi uma dívida muito cara, de algo de mais de 17% ao ano. E está vencendo agora. Além dessa, ela tem uma dívida em julho, um pouquinho antes, que é uma dívida emitida no exterior. Essa é uma dívida bem maior, de 425 milhões de dólares, algo em torno de 2 bi, em que ela paga juros ali e vence em julho. Então ela tem que levantar esses 2 bi para julho, mais 1 bilhão que vence em outubro. E ela não vai ter dinheiro para isso. Então, hoje, especula-se aí que a dívida total da Gol é de cerca de 20 bilhões de reais. A CVM, que é o órgão que controla aqui o mercado financeiro, pediu explicações da Gol com relação a isso, porque a Gol não emitiu nenhuma nota, né, com relação a isso da notícia da Folha de São Paulo. E a resposta da Gol foi a seguinte: a gente avisou o mercado dia 1º de dezembro que a gente contratou uma empresa chamada Seabury Capital, que é uma empresa que vai nos ajudar a estruturar o nosso capital e até captar mais recursos para poder pagar essas dívidas que vencem aqui no curto prazo. Não tem nada além disso. Além dessa contratação, quando ela fez esse anúncio, uma agência que calcula o rating, né, que dá a nota para as dívidas das empresas, abaixou a nota da Gol ferozmente, né? Então ela rebaixou com relação à capacidade da Gol pagar essa dívida. Então ela já tinha um risco, que era um risco alto, que era uma nota CCC+, eu vou mostrar para vocês aí o quadro das notas, que representa um risco substancial de ela não pagar. De CCC+, ela passou para CCC-, que é difícil capacidade de recuperação para conseguir pagar essa dívida. Então assim, o que a gente vai mostrar aqui hoje é como flutua essa negociação de um título de dívida de uma empresa. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Um título que a Gol emitiu em 2017 para vencer em 2025, no ano que vem, ele é lançado por volta no número 100, como se fosse $100. Na pandemia, essa capacidade de pagamento que o mercado acreditou chegou a 40, então o mercado achou que ia ter muita dificuldade de pagar esse título, e logo depois que passou a pandemia, esse título passou a 90, ou seja, passa essa má fase e quem compra aqui acaba se dando bem, né, esse título de dívida para segurar até 2025, e aí depois ele chegou a 90. Hoje esse título está sendo negociado a menos de 30, ou seja, com índice de desconfiança pior do que quando estava na pandemia. Então você vê que é um momento realmente muito difícil. Outro título da Gol, também emitido na pandemia, oferecia um juros de 8% ao ano em dólares. Então ele é lançado a 100. Como funciona? Ele é lançado a 100, depois lá no vencimento ele vai receber o mesmo 100. Só que durante esse caminho ele recebe 8% em dólar todos os anos, semestralmente, algo em torno de 4% por semestre. Então esse título hoje ele pode ser comprado a 20. Então, ou seja, 80% de queda. Isso significa que o investidor que comprar hoje, porque ele acredita que a Gol vai ter capacidade de pagar isso no vencimento, ele vai quintuplicar o seu dinheiro, porque ele lembra quando ele pega aquele 100, recebe o 100
depois no final, hoje ele está pagando 20 nesse título. Então, isso que significa? Que o mercado está achando que a Gol não vai conseguir pagar essa dívida. Então, isso é um jogo realmente para investidores institucionais, investidores muito grandes que acompanham muito isso, mas que agora precificam um momento de muita dificuldade da Gol. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou comparar com outras duas aéreas que também têm títulos de dívida lançados no mercado externo. Uma, a Latam, óbvio, e outra, a Azul. Então, vou pegar primeiro aqui um título da Latam. A Latam, quando saiu do Chapter 11, emitiu um título em outubro, né, de 2022, pagando 13% ao ano em dólar, que é um pagamento de um juros muito alto. Por quê? Porque a Latam estava passando por um momento muito difícil. Então, para ela captar, ela teve que pagar um juros muito alto. Esse mesmo título lançado a 100, hoje no mercado ele negocia a 116. O que significa? Que o investidor que comprar ele lá a 116 vai receber só 100 lá no final. Porém, ele vai receber esses 13% ao ano em cima do 100. O que vai acabar dando para ele aí algo em torno de 9% de juros. Ou seja, o mercado está precificando que a Latam hoje tem uma capacidade de pagar aquele título muito maior do que ela tinha quando ela lançou o título, que é uma situação muito oposta ao que a gente está vendo com a Gol. E a Azul? A Azul tem um caso interessante que eu quero mostrar para você. Ela emitiu um título em 2021, um título que pagava 7% em dólar. Então você vê, olha a diferença da Azul e da Latam, né? A Latam teve que emitir a 13%. E a Azul, um ano antes, conseguiu emitir 1 a 7 e teve bastante aceitação no mercado. Em fevereiro do ano passado, esse título estava sendo negociado a 50% do valor que ele tinha sido lançado. Ou seja, o mercado também estava achando que a Azul não ia conseguir, quase que 50%, achando que ela não ia conseguir pagar esse título. Hoje, esse título que chegou a 50%, está 82%, ou seja, está quase voltando ali já para o 100%, e o mercado já mais calmo, mais normalizado ali, acreditando que a Azul vai melhorar para pagar esse título que ela lançou em 2021. Mostrando o gráfico aqui para você, você vê como o mercado financeiro para as companhias aéreas oscila muito o quanto ele negocia esses títulos depois, né, depois que é lançada a dívida. Para você ter uma ideia, eu vou comparar com um título aqui do Itaú, um banco, né, que também emite, todas as empresas emitem títulos de longo prazo, né, para os investidores. Vendo esse gráfico aqui do Itaú, você vê que o range, né, a distância dos picos lá para cima e as quedas oscila entre 92 e 103, ou seja, oscila muito menos. Tem muito mais previsibilidade o investidor comprar um título desse de uma empresa como um banco do que fazer isso com companhia aérea. Ele tem que ter um coração aqui que aguenta muito com relação a isso. Então, o resumo desse vídeo de hoje é para mostrar que o que a Gol está passando é uma situação muito difícil, mas que ela pode ser contornável. Ela contratou essa empresa e ela vai buscar trabalhar com isso para conseguir trazer recurso para conseguir pagar isso aqui. Se ela consegue pagar isso aqui no curto prazo, você vai ver que esses títulos negociados dela de dívidas de mais longo prazo, que estão agora muito baixos, vão voltar a subir, a confiança retoma. E isso é sinceramente o que a gente torce que aconteça. Por quê? Porque a Gol, o mercado, os tripulantes, os passageiros precisam que ela sobreviva, que ela continue aqui no mercado. Então, boa sorte, Gol. A gente vai estar aqui de olho, atualiza vocês com o que estiver acontecendo. Mano, vamos girar um. Obrigado. Tudo livre, sinais normais, partidas normais. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.